Pessoal, vamos estar falando aí a respeito dos triângulos, tá? Vamos ver o que é o triângulo, né? E quais são os elementos aí que ele possui a respeito de algumas classificações que ele... Bom, então o primeiro triângulo aí a gente tem que ele é um polígono, né? Por que ele é polígono? Porque ele tem todas aquelas características que a gente viu anteriormente. É uma figura fechada, é uma figura plana, é formada por segmentos de retas, onde esse polígono ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos, né? E aí a gente vai estar começando aí pelos vértices, lembrando que os vértices nada mais é, pessoal, o ponto de encontro aí, né, entre os meus segmentos de reta, entre os meus lados, tá bom? Então a gente tem primeiro aqui, né, esse ponto aí que seria o nosso vértice A, depois o ponto B que seria o nosso vértice B e o C que seria então o nosso vértice C. E como que a gente poderia confirmar isso, que eles realmente são vértices? Através dos lados, né? A gente observando aí que do vértice A até o vértice B, a gente vai ter aí o lado AB, né? Lembrando, pessoal, que sempre tem que ter esse traço aí acima da letra e as letras sempre tem que ser maiúsculas, tá bom? Então a gente tem ali, ou posso falar segmento de reta AB, ou posso falar lado AB. Então a gente tem o lado AB, depois a gente tem o lado BC, o que demonstra para a gente também que o B, ele é sim aí, né, de acordo com o que a gente está formando, o vértice de um triângulo, tá bom? Então, de B até C a gente tem o lado BC, e de C até A gente tem o lado aí AC. Lembrando que pode ser tanto de CA como lado AC, tá bom? Só por uma questão aí de ordem alfabética, eu coloquei aí o lado AC. Beleza? Pessoal, além dos lados aí também, a gente possui aí os ângulos internos, né? E nada mais justo que no vértice A a gente ter o ângulo interno A, no vértice B o ângulo interno B e no vértice C o ângulo interno C, tá bom? Lembrando que todas essas letras, né, elas têm que possuir, pessoal, esse acento circunflexo acima da letra, tá bom? Tem que pôr esse chapéuzinho. B e C não tem porque eu não consegui colocar aqui no meu teclado, mas tem que colocar ali na letra B e também na letra C, ok? Além disso, pessoal, a gente pode chamar esse triângulo aí, né, do jeito que a gente consegue observar aqui, ou eu posso chamar ele de triângulo ABC, ou eu posso fazer o desenho do triângulo e escrever ali depois os vértices desse triângulo, tá bom? As duas formas estão corretas aí para você estar demonstrando aí qual triângulo que você está trabalhando. Então a gente demonstra aí o nome do triângulo de acordo com os seus vértices, né? Vamos supor que o triângulo tivesse vértice EFG, por exemplo. Aí bastava você escrever o triângulo EFG. Por que disso, pessoal? Porque pode ter outros triângulos, né? Junto aqui na figura, por exemplo, no exercício, para você saber diferenciar aí qual triângulo você vai estar estudando, tá bom? Pessoal, além disso, a gente vai ver sobre a classificação dos triângulos, né? E existe duas formas de a gente classificar os triângulos. Quanto à medida dos seus lados e quanto à medida dos seus ângulos internos. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai ver a classificação dos triângulos de acordo com a medida dos lados do triângulo, né? E a gente tem aqui o primeiro triângulo, que seria aí o nosso triângulo equilátero, né? Qual que é a característica do triângulo equilátero? Lembrando que a gente está observando em relação aos lados do triângulo, né? Qual que seria a característica do triângulo equilátero? Que ele possui os 3 lados com mesma medida, né? Então, se eu pegar ali o lado AB, o lado BC e o lado CA, ou AC, né, do triângulo aqui ABC, eu tenho que os 3 lados possuem mesma medida, né? Se eu falar, por exemplo, que o lado AB tem medida de 10 centímetros, o lado BC tem medida de 10 centímetros e o lado AC também tem medida de 10 centímetros, né? Para isso, para mim saber disso, pessoal, basta ele falar para mim que esse triângulo é um triângulo equilátero, tá bom? Então, é um triângulo que possui os 3 lados com mesma medida. Depois disso, pessoal, a gente tem o triângulo isósceles, né? O que o triângulo de isósceles tem de especial aí? É o seguinte, que ele tem, pessoal, pelo menos 2 lados com medidas iguais. Beleza? Pessoal, só uma observaçãozinha. Esse segmento aqui, esse segmento não, esse lado
que vai do vértice D até o vértice E, e do vértice D até o vértice F, vocês viram que tem uma única marcação aqui e de cá? Já no segmento EF, a gente consegue observar duas marcações aqui. O que isso significa? Isso significa, pessoal, que quando eu faço uma marcação aqui e uma marcação de cá, significa que esses lados possuem mesma medida, né? E que esse lado EF possui medida diferente dos outros dois lados, tá bom? Por isso que a gente faz essa marcação aqui dessa forma. Então, o que a gente pode concluir disso aqui? A gente pode concluir o seguinte, que o segmento DE, né? Desculpa, que o lado DE tem mesma medida que o lado DF, ok? E que EF, né? O lado EF ali, né? Que seria como se fosse a base do nosso triângulo aqui, seria aí, pessoal, diferente de todos os outros dois lados, né? E ele diz pra gente aí no início, né? Que para ser triângulo isósceles tem que ter pelo menos dois lados com mesma medida, né? E nesse caso aqui a gente tem esse triângulo que tem dois lados com mesma medida, tá bom? Por isso que ele é chamado de triângulo isósceles, certo? Depois dele, pessoal, a gente tem aqui o terceiro triângulo, né? Que a gente trabalha aí com esses três triângulos. Equilátero, isósceles e agora o escaleno. O escaleno, na minha opinião, é o mais tranquilo. Por quê? Primeiro, vamos olhar lá. Eu tenho o segmento GH, o segmento HI e o segmento GI, né? O que eles têm ali, pessoal? Todos eles possuem marcações diferentes, né? O que isso significa, essas marcações diferentes? Significa que eles possuem medidas, né, de lados diferentes. Significa que o segmento GH é diferente do segmento HI, significa que o segmento HI é diferente do segmento GH e assim sucessivamente. Ou seja, para ele ser escaleno, ele tem que ter os lados com medidas diferentes, né? Então, resumindo aí, equilátero, os três lados possuem medidas iguais, isósceles, pelo menos dois lados com medidas iguais, e escaleno possui os três lados com medidas diferentes, tá bom? Isso, pessoal. A gente está classificando o triângulo de acordo com o seu lado. Eu não observo mais nada em relação à figura, tá? Apenas em relação ao lado. Agora a gente vai classificar esses triângulos em relação ao ângulo interno, a medida do ângulo interno, tá? Agora a gente vai observar o ângulo interno. A gente esquece, por enquanto, o lado da figura e agora a gente vai observar aí seu ângulo interno. O primeiro, pessoal, que a gente tem aqui é o triângulo acutângulo, tá? E outra coisa, vai ser bem fácil da gente conseguir separar aí, pessoal, pelo seguinte, porque quando é classificação de acordo com a medida dos ângulos internos, sempre vai aparecer a palavra ângulo no final aí em relação ao triângulo, tá? Sempre vai aparecer. Vocês vão ver que os outros dois triângulos, sem ser o acutângulo, vocês vão ver que aparece a palavra ângulo, né? Então, ó, acutângulo. O que é esse triângulo acutângulo? Eu vou observar o ângulo interno. Para o triângulo ele ser acutângulo, ele tem que ter todos os ângulos internos agudos. O que eu quero dizer com isso, meninos? Quando a gente estudou lá sobre ângulos, a gente classificou os ângulos, né? E a gente viu que os ângulos agudos são aqueles ângulos que são menores que 90 graus, né? Ou seja, eles são maiores que 0 graus, né? Óbvio que para ter o ângulo tem que ser maior que 0 grau, e ele tem que ser menor que 90 graus, né? O que se aplica muito bem aqui nessa figura. A gente consegue observar que todos os ângulos aqui são menores que 80 graus, tá bom? Por isso que ele é chamado de triângulo acutângulo, certo? Depois, pessoal, a gente tem o triângulo retângulo, né? Qual que é a característica do triângulo retângulo? Ele possui um ângulo reto, né? E só tem possível, pessoal, ele possui um único ângulo reto. Por que é possível ele ter um único ângulo reto? Porque a soma das medidas dos ângulos internos, eu pegar os três ângulos do triângulo, quando eu medi-los, a soma dos três tem que ser exatamente igual a 180 graus, né? Por isso que ele vai ter um único ângulo reto, tá bom? Então, para ele ser triângulo retângulo, ele tem que possuir um ângulo reto, ok? Então, acutângulo e depois o triângulo retângulo. Professor, o triângulo retângulo ele pode ser acutângulo? Não, ele não pode ser acutângulo. Por quê, pessoal? Porque
ele possui um ângulo reto, né? Um ângulo igual a 90 graus. E para ser acutângulo tem que ser ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, tá bom? E o último aqui, pessoal, o obtusângulo, né? Qual que é a característica dele? É que ele possui um ângulo obtuso. Professor, o que é esse ângulo obtuso? É um ângulo, pessoal, que ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus, tá bom? Então, para ser um ângulo obtuso, ele tem que ser maior que 90 e menor que 180 graus, né? Então, essa é a característica aí do triângulo obtusângulo. Então, repetindo, acutângulo, os três ângulos são agudos, retângulo possui um ângulo reto, que é um ângulo igual a 90 graus, e obtusângulo possui um ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180, beleza?